Acha melhor sentar aqui? Aqui? Enxergar. O que você prefere fazer? É, que enxerga melhor, né? Cadê a moça? Vou pôr minha apresentação, não. Dirce. Vou pôr minha apresentação. Pode pôr lá, ó. Funciona, né? Ah, pois é. O Gil que falou uma vez, meu, como eu não decoro essas paradas, eu faço uns slidezinhos. Aí eu falei, ah, que legal, boa ideia, vou fazer também. É, então já fica lá. Você vê que agora eu tô pondo no site lá, o e-mail com SEMA, né? Pra você não ficar ITJKRS. Não, e toda vez eu esqueço do e-mail que tá. Oi? Prefiro. Aí depois eu Pra baixo, passo. vai pra frente, tá bom? Tá legal, obrigado. As perguntas do colega. Uhum. Boa tarde a todos. A mesa declara abertos os trabalhos. Me apresento, sou Anselmo Guimarães, sou secretário executivo do CONSEMA, que é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. E em nome do presidente do Conselho, o secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, Dr. Marcos Penido, e de todos os conselheiros, dou as boas-vindas aos presentes. Nesse momento inicial da audiência pública, nós versaremos sobre o rito referente à audiência pública, que ela é previsto pela deliberação normativa CONSEMA 1 de 2011. Após a abertura dos trabalhos, temos o registro das presenças e os agradecimentos, pelo qual agradeço a presença de todos aqui e gostaria de cumprimentar especialmente o senhor Paulo Augusto Mundi, diretor de seção da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura do município de São Bernardo do Campo. Muito obrigado a todos os presentes pela presença. A mesa ela é composta pelo secretário executivo do CONSEMA, por um representante da CETESB e por até 2 conselheiros do CONSEMA que, porventura, estiverem presentes à audiência. Dessa forma, gostaria aqui de cumprimentar a bióloga Mayla Fukushima, assistente executiva da Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB. Muito obrigado pela presença. Seja bem-vinda, Mayla. A presente audiência pública versará sobre o EIA-RIMA, que é o Estudo de Impacto Ambiental e o seu respectivo relatório, do empreendimento Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada, região metropolitana de São Paulo, de responsabilidade da Companhia de Gás de São Paulo, Comgás. O objetivo da audiência pública é informar a sociedade, dirimir dúvidas e conhecer a opinião pública, recolhendo críticas e sugestões a respeito de licenciamento ambiental sujeitos à EIA-RIMA, criação ou alteração de unidades de conservação, zoneamento ecológico econômico e outras questões de interesse ambiental, sempre na forma da lei. O rito, como eu já disse, ele é previsto pela deliberação normativa CONSEMA 1 de 2011, que possui as regras para solicitação, convocação e realização de audiências públicas. A função do secretário executivo do CONSEMA é de conduzir os trabalhos de forma neutra, isenta e garantir a todos aqueles inscritos e os interessados para o uso da palavra que o façam e de forma democrática e organizada. As listas de presença se encontram junto à equipe de recepção, que fará os registros tanto daqueles que estão presentes, quanto também aqueles que têm interesse no uso da palavra. Aqueles que, porventura, estiverem interessados por se manifestar por escrito,
o poderão fazer no prazo de 5 dias úteis, a contar da presente data, podendo protocolar a documentação na recepção ou encaminhar para o e-mail do Consema, é consema@sp.gov.br. A participação por meio de inscrição, ela é feita nas listas apropriadas e elas se encerram 60 minutos após a abertura dos trabalhos, ou seja, vão se encerrar às 18 horas e 20 minutos. Seguirá a ordem pré-estabelecida pelo Consema, de acordo com a ordem de inscrição de cada um dos membros, e é permitida uma inscrição por entidade ou órgão. Passando então agora a falar das partes da audiência pública, a deliberação Consema definiu que elas vão se desenvolver em 3 partes, sendo a primeira delas a apresentação do estudo, sendo feita a apresentação do empreendedor num tempo até 15 minutos da proposta, da localização. A seguir, a equipe responsável pelo estudo técnico irá fornecer o detalhamento dos impactos ambientais, negativos ou positivos, as medidas mitigadoras ou compensatórias e os programas previstos. Então, para isso, terá 30 minutos. A segunda parte, que é a parte central, que é a manifestação dos membros do plenário, é dividida em diversos blocos, sendo inicialmente manifestação de representantes do Ministério Público, 5 minutos, entidades da sociedade civil, quantas estiverem presentes, pessoas físicas, cada uma 3 minutos, é o único bloco da audiência que tem um limite máximo de tempo de 60 minutos. A partir daí, cada um com 5 minutos, representantes de órgãos ou entidades públicos, membros de conselhos estaduais ou municipais, parlamentares e, por fim, representantes do Poder Executivo. A parte final são as respostas e comentários, onde são conferidos novos 15 minutos para a equipe do empreendedor, outros 15 minutos para membros da equipe consultora para fornecer as respostas aos questionamentos realizados. Eventualmente, conselheiros que estiverem compondo a mesa terão 10 minutos, e as considerações finais do CETESB antes do encerramento. Esse aqui é o e-mail, para quem tiver o interesse em encaminhar questionamentos ou contribuições por escrito, consema@sp.gov.br. Dessa forma, passo agora então a palavra para Mayla Fukushima, para as considerações iniciais. Muito obrigado, Mayla. Boa tarde. Como que faz para baixar aqui? Não abaixa. Boa tarde, meu nome é Mayla. Estou representando aqui a Diretoria de Avaliação de Impacto Ambiental da CETESB. O licenciamento ambiental ele tem 3 fases. A gente está na fase ainda de licença prévia. Então, é a fase em que é feita a análise da viabilidade ambiental do empreendimento. Nessa fase, então, para empreendimentos licenciados por meio de EIA-RIMA, então, é prevista a realização de audiência pública, momento em que a gente colhe as contribuições, sugestões da população para subsidiar a análise conduzida pela CETESB. Após a análise dos documentos, estudos, realizada a audiência pública, concluída a análise e que aponte a viabilidade ambiental do empreendimento, é emitida a licença prévia, que vai indicar condicionantes para as próximas fases do licenciamento. Cumpridas as exigências para a fase de LI, que é a próxima fase do licenciamento, então, emitida a LI, a obra pode ter início. Depois das obras, cumpridas as exigências para a fase de LO, então, é emitida a LO pela CETESB e o empreendimento entra em operação. Todas as contribuições colhidas hoje e na outra audiência serão consideradas na análise e os documentos que serão protocolizados, né, ou mesmo entregues na CETESB serão juntados ao processo e considerados na análise pela equipe técnica da CETESB. Muito obrigado pelos esclarecimentos, Mayla. Passamos, então, à primeira parte da audiência pública, que são a exposição do projeto de empreendimento. Dessa forma, eu gostaria de convidar como representante do empreendedor para fazer a explanação o senhor Carlos César Zanardo, gerente executivo de projetos especiais da Comgás, a Companhia de Gás de São Paulo.
Muito obrigado pela presença, senhor Carlos Zanardo. O senhor tem 15 minutos. Muito obrigado. Boa noite a todos, né? Já quase 6 da tarde, já vou falar boa noite, porque a gente vai passar a maior parte do nosso tempo aqui já depois das 6 da tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Consema, CETESB, pela organização dessa audiência pública, agradecer aos presentes por estarem aqui e pelo interesse por essa obra, e agradecer bastante também a equipe técnica que tem trabalhado na elaboração do EIA, uma vez que a gente sabe o quão trabalhoso e custoso é fazer isso, tá? Então, em nome da Congás, agradeço a todos por estarem aqui. Eu vou começar a apresentação do empreendedor com um vídeo que vai contextualizar a importância dessa obra no contexto do estado de São Paulo e da região, tá? Por favor, passe o vídeo, depois eu vou fazer uma apresentação bastante sintética para todos vocês. Somos a Congás, a maior distribuidora de gás natural encanado do Brasil. Atendemos a mais de 1,9 milhão de clientes em 88 municípios do estado de São Paulo. Nossa empresa é reconhecida internacionalmente pela segurança e por inovar constantemente, sempre em busca das melhores soluções em serviços em energia para o país. Promovemos o desenvolvimento sustentável em todos os segmentos de atuação, capaz de aumentar a competitividade das economias paulista e brasileira. O gás natural é um recurso estratégico. Uma fonte de energia limpa e segura que substitui combustíveis mais poluentes. Uma solução para diversas operações do mundo atual que favorece o meio ambiente e que contribui para o barateamento da energia, crucial para todos os segmentos. Suas aplicações são inúmeras, incluindo o uso como matéria-prima e a geração e cogeração de energia. Com o aumento da demanda, é necessário incrementar a oferta de gás natural no país. Só que o Brasil não é autossuficiente. Boa parte do gás natural utilizado hoje é importado da Bolívia. Novas fontes de gás natural são uma grande oportunidade, principalmente em autossuficiência energética. O projeto Reforço da Infraestrutura de Gás Baixada Região Metropolitana de São Paulo compreende a construção de um importante gasoduto interligando as duas regiões, fazendo com que novas fontes de suprimento de gás natural cheguem até o consumidor, contribuindo também com a economia dessas localidades. O gasoduto interligará o novo ponto de distribuição de gás natural da Congás, em Cubatão, a área de medição e regulagem e a estação de odorização Riacho Grande 2, localizados em São Bernardo do Campo. O projeto, desenvolvido em uma área complexa dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, priorizou os aspectos ambientais de forma a minimizar os impactos. Saindo de Cubatão, seguirá pela usina Henry Borden, na subida da Serra do Mar. O trecho de Planalto será feito de maneira subterrânea, acompanhando a estrada, até chegar à área de medição e regulagem. Este gasoduto contempla um conjunto de equipamentos de alta tecnologia para regulagem de pressão, bloqueio, filtragem e medição, entre outros, que se conectará à principal rede de distribuição. Para a Congás, a excelência no desempenho do nosso negócio depende da segurança em todas as etapas, na entrega de projetos, na execução das obras e também em nossas operações. Todos os nossos ativos são mapeados, catalogados e georreferenciados, oferecendo total controle. Essas informações estão abertas ao público e disponíveis para serem visualizadas em nosso site. A Congás também monitora por telemetria, 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os pontos importantes da rede. O estado de São Paulo precisa de energia para crescer.
Os projetos da Comgás vão duplicar a oferta de gás natural no estado. Milhares de empregos serão gerados, bilhões de reais serão arrecadados em impostos e ainda mais benefícios para o estado de São Paulo. Energia é futuro e o gás natural, a única fonte de energia contínua capaz de suportar esse crescimento e contribuir com a independência energética do estado de São Paulo. Comgás, oferecendo serviços e soluções que antecipam o futuro. O vídeo por si só, ele traz um pouco do contexto e da importância do gás natural para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Tá? A Comgás, vou passar rapidamente aqui pela agenda do dia, e eu começo fazendo uma breve apresentação da Comgás, antes mesmo de falar do projeto. Tá? O filme que passou aqui, ele demonstra e contextualiza a importância do gás natural para o desenvolvimento do estado de São Paulo. Então, é isso que eu gostaria de deixar bem claro para toda a audiência presente. Tá? A Comgás é uma das 3 concessionárias de gás natural presente no estado de São Paulo, é a maior delas e a maior do Brasil. Somos responsáveis por 1/3 de todo o gás natural que é distribuído no Brasil, em torno de 14 milhões de metros cúbicos de gás natural por dia. Para isso, a Comgás ela desenvolveu ao longo dos últimos anos uma malha que tem 16 mil quilômetros de rede e conectou quase que 2 milhões de consumidores, uma média de 100, 110 mil novos consumidores por ano e um crescimento na faixa de 1.000 quilômetros de novas redes todos os anos. Temos padrões de segurança reconhecidos internacionalmente. A Comgás já foi premiada na American Gas Association por mais de uma vez pelos seus índices de performance. E nosso compromisso aqui com o Estado de São Paulo é oferecer solução energética e sustentar o crescimento do Estado através de uma fonte energética bastante segura e bastante limpa, com baixa contribuição para a emissão de poluentes. Explicar um pouquinho, a Comgás é um monopólio, não tem 2 distribuidoras na mesma rua, na mesma cidade. Então, em função disso, a gente trabalha sob as guardas de uma agência reguladora. No caso da Comgás, a agência reguladora que cuida dos nossos serviços, que nos fiscaliza, é a Arcesp, que é a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do Estado de São Paulo, ligada ao governo do Estado de São Paulo, uma vez que a distribuição de gás natural é uma concessão do Estado. Ela nos obriga a tratar iguais como iguais, sempre, através das suas normas, das regulações vigentes. Garante o nível de serviço. Por exemplo, somos obrigados a atender qualquer emergência em até 1 hora, em qualquer uma das 177 das quais a concessão da Comgás cobre. A tarifa do gás natural é regulada e é determinada pela agência reguladora, portanto, não temos liberdade de fazer nenhuma coisa abusiva, e somos controlados, assim, também no cumprimento das normas técnicas aplicáveis ao serviço de distribuição de gás, tanto nacionais quanto internacionais. Somos fiscalizados diuturnamente pelos trabalhos que fazemos. Explicar rapidamente o que é gás natural. Eu coloquei esse slide aqui porque muitas pessoas acabam confundindo o gás natural com o gás de botijão. São 2 gases totalmente distintos. Tá? O gás de botijão ele é composto por propano e butano, é uma mistura de hidrocarboneto que tem em torno de 3 a 4 carbono por molécula. E o gás natural, ele também é um hidrocarboneto, só que ele é basicamente composto por metano. Metano é um hidrocarboneto que tem apenas um carbono. Ele é mais leve que o ar, diferentemente do GLP. Por ser menor a molécula, ela tem um peso menos do que do ar. Então, no caso de um vazamento, você tem uma elevação do gás natural e ele se dispersa muito rapidamente. Ele tem uma queima muito eficiente e limpa, mais que os demais combustíveis fósseis, também por ter apenas um carbono. Então, você gera apenas um CO2 na queima de uma molécula, enquanto as demais geram 3 ou 4 ou muito mais carbono por molécula queimada.
produzido em campos de gás associado ao petróleo ou não. O gás produzido no Brasil ele é associado ao petróleo e o gás que nós importamos da Bolívia, eles vêm de campos gasíferos, onde a predominância é do gás natural. No fundo, isso não faz muita diferença para o consumidor final, porque após o tratamento, o gás natural pode ser considerado praticamente como sendo metano puro. Falar um pouquinho da característica do projeto. No vídeo, a gente demonstrou a importância estratégica desse projeto para o Estado de São Paulo. Aqui eu vou falar um pouco mais em detalhe do empreendimento que vai ser feito. Esse empreendimento, ele compreende uma tubulação que vai conectar duas regiões metropolitanas, a região metropolitana da Baixada Santista com a região metropolitana de São Paulo. O trecho a ser construído, novo, tem 15 quilômetros aproximadamente, é uma tubulação de 20 polegadas que vai operar com 75 bar. E ele vai ter uma capacidade de estar transportando volumes adicionais de 14 milhões de metros cúbicos. Não sei se vocês se lembram quando eu fiz a apresentação da empresa, hoje a gente distribui 14 milhões. Tá? Esses 14 milhões que distribuímos são comprados da Petrobras. Isso aqui vai permitir que a gente praticamente dobre as opções de fornecimento de gás natural para a concessão da Comgás. E muito importante deixar claro que também deixa-nos com a opção de comprar gás sem ser da Petrobras, trazendo mais competitividade para o mercado e para as ofertas de gás natural, que, no fim das contas, vai acabar favorecendo os consumidores da Comgás em todas as áreas de concessão, em todos os municípios das nossas áreas de concessão. Os métodos construtivos que vão ser adotados nesses 15 quilômetros aí são 3. Vou começar pelo mais óbvio aqui, que é o trecho, que é o método tradicional de assentamento de tubo, tubo com essa característica, que são valas abertas. Tá? Então, é feita uma trincheira ao longo da rodovia, ao longo do trecho em que vai ser feita a construção do gasoduto. Você faz as colunas de tubulação e coloca essa tubulação dentro da vala. Depois, você faz toda a recomposição. O segundo método, que vai ser utilizado na faixa da Henry Borden, ali na subida da serra, vai ser tubulação aérea sob pedestais como esses que estão mostrados aqui. Tá? Esse trecho ele tem mais ou menos 1.200 metros e a tubulação vai ficar exposta da forma como está aqui, muito parecido com essa aqui. E o terceiro método construtivo, a gente chama de HDD, ou furo direcional. Ele não faz abertura de vala como aqui, nem fica aparente. Você faz um túnel entre um ponto A e um ponto B e faz o tracionamento da tubulação do ponto A para o ponto B. A gente vai adotar essa metodologia aqui nos cruzamentos de cursos d'água para evitar a interferência com a equinofauna e, dessa forma, fazer o assentamento da tubulação praticamente sem ter nenhum impacto nos recursos hídricos. Uma justificativa para o projeto: ampliar o sistema de distribuição da Comgás entre a Baixada Santista e a região metropolitana. A gente criou uma infraestrutura que é uma avenida de gás aqui, conectando essas duas regiões metropolitanas. Escoar gás natural proveniente de novas fontes, como gás natural liquefeito e pré-sal. Como é sabido de todos, em frente ao Estado de São Paulo, diversos campos de petróleo foram descobertos, campos esses que, para produzir o petróleo, necessita de ter escoamento de gás natural, uma vez que ele está associado ao petróleo. E outra fonte que a gente tem aqui presente também, que vai ser implementada no Estado de São Paulo, é um terminal de gás natural liquefeito. A Comgás está trabalhando na implantação de um terminal como esse no Porto de Santos, que deverá estar pronto e implementado por volta do ano de 2020. Então, a gente vai ter duas fontes novas de suprimento: o gás do pré-sal, comprado diretamente dos produtores, e gás natural liquefeito, comprado de qualquer lugar no mundo. Ampliar as fontes de abastecimento de gás para todo o Estado de São Paulo. A gente vai ter novas fontes, hoje estamos somente com a Petrobras. Cumprir a obrigação regulatória, muito importante dizer isso, esse empreendimento aqui ele faz parte do plano regulatório da Comgás, ele entrou na revisão tarifária que a Comgás passou por esse ano. Isso aqui tornou-se como concessionário, nós somos obrigados a fazer a implementação, uma vez que o ativo pertence ao Estado de São Paulo, somos apenas os gestores e implementadores. Alguns benefícios do projeto: utilização eficiente da estrutura existente,
com apenas 15 quilômetros de tubulação nova e algumas adaptações que vão ser feitas nas tubulações existentes, a gente vai dobrar a capacidade do nosso sistema de 14 para 28 milhões de metros cúbicos. Incrementar a oferta de gás natural, reduzir a emissão de gases de efeito estufa, eu já falei o efeito de queimar um carbono versus 3, 4 ou 6 carbonos numa molécula dos demais hidrocarbonetos. Reduzir a dependência energética do Estado de São Paulo, esse é outro ponto muito importante. São Paulo hoje importa 40% da energia consumida e há um desejo do governo de reduzir essa dependência e gerar impostos no próprio Estado. E conclusão, gás natural, ele é considerado o combustível da transição. A gente fala muito em energias renováveis, todos desejamos, mas até chegar nessa maturidade, o gás natural foi eleito como sendo o combustível da transição, porque ele gera menos gás de efeito estufa, em torno de 25% a 30% menos que os combustíveis alternativos. Construir rede é o negócio da Comgás, tá? Então, fazer esses 15 quilômetros não é nada muito diferente do que fazemos todo dia. Hoje mesmo, construímos 3 quilômetros de rede, uma vez que a gente produz algo como 1.000 quilômetros de rede por ano, significa algo como 3 quilômetros todo dia. Esse projeto ele está contextualizado no CEP, que é o Conselho Estadual de Política Energética do Estado de São Paulo, que prevê a ampliação do número de pontos de atendimento no Estado de São Paulo. Pelo que foi desenhado em 2017, a gente vai praticamente dobrar o número de municípios atendidos no Estado de São Paulo nos próximos 10 anos. Interliga 2 regiões metropolitanas extremamente relevante para a economia do Estado de São Paulo, Porto de Santos, região metropolitana de São Paulo, toda a zona industrial de Cubatão, aqui do ABC. Métodos construtivos inovadores, e a rota selecionada evita o máximo de supressão. Uma das recomendações que nós passamos para o pessoal de engenharia e para o pessoal de meio ambiente foi: vamos fazer essa obra da forma mais sustentável possível, ou seja, o mínimo de supressão, o mínimo de impacto ambiental. E o projeto ele amplia em 100% o volume de gás disponível no Estado de São Paulo. Tá? Essas são as mensagens que eu queria estar passando para vocês aqui presente, e eu vou estar à disposição para responder qualquer dúvidas que vierem a ter ao final dessa audiência pública. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Carlos Zanardo, gerente executivo da Comgás. Gostaria de convidar agora para o uso da palavra, como representante da equipe consultora, o geógrafo Guilherme Henrique Braga Klausner, que é coordenador de estudos ambientais da Mineral Engenharia e Meio Ambiente. Seja bem-vindo, Guilherme, mais uma vez. São 30 minutos para a apresentação do estudo técnico. Muito obrigado. Boa noite a todos, agradeço os presentes. Meu nome é Guilherme, eu sou parte da equipe que elaborou esse estudo de impacto ambiental pela empresa Mineral Engenharia e Meio Ambiente. A apresentação que eu trago para vocês hoje, ela está estruturada da seguinte forma. Primeiro eu vou fazer um breve apanhado sobre as etapas do licenciamento ambiental, comentando em que momento da licença, ou do pleito da licença prévia a gente está. Vou apresentar também como é que está estruturado o EIA-RIMA, para, então, comentar como foi feito o diagnóstico ambiental na área de estudo selecionada, para entrar, de fato, no âmago do estudo de impacto ambiental, que é a avaliação de impactos, falando principalmente dos 4 principais impactos que a gente identificou. Para falar, então, dos programas ambientais propostos para mitigar esses impactos ou potencializá-los no caso dos impactos positivos. E terminando com a conclusão sobre o estudo, na opinião da nossa equipe técnica. Bom, resgatando um pouco a fala da bióloga Mayla, o licenciamento ambiental ele está dividido em 3 licenças. E a gente pleiteia aqui, a Comgás, no caso, pleiteia a licença prévia a partir do estudo de impacto ambiental. O importante ressaltar aqui é que o empreendimento só pode entrar em operação uma vez emitida a licença de operação.
que é a última licença dessa etapa do processo de licenciamento ambiental, e as obras só podem ser iniciadas com a emissão da licença de instalação, cumpridas todas as condicionantes advindas de todo esse processo. Se a gente olhar mais precisamente só para essa caixinha, que corresponde à etapa anterior do pleito da licença prévia, nós vamos entender que, primeiro, o órgão ambiental, no caso a CETESB, que é quem licencia o empreendimento, emitiu um termo de referência em abril de 2018 para que a Comgás pudesse ir ao mercado contratar uma consultoria para elaborar o estudo de impacto ambiental, contratou a Mineral e nós elaboramos esse estudo de impacto ambiental para protocolo dele em dezembro de 2018. Esse tempo, é importante destacar que foi um tempo de necessária melhoria do projeto, do ponto de vista ambiental. Foi um momento onde sentamos com o empreendedor para poder discutir as possibilidades de traçados, estudamos alternativas possíveis, métodos construtivos, e cumprimos as campanhas de levantamento de dados, etc., até chegar na maturidade suficiente para o protocolo do estudo. E chegamos nesse momento das audiências públicas, agora em julho de 2019, já com nova maturidade do empreendimento, ou seja, com novas melhorias, que reduzem ainda os impactos, a qualificação dos impactos apresentadas no EIA que está aqui exposto. A última etapa desse momento é a emissão da licença prévia a partir do parecer técnico que a CETESB fará depois de colhida todas as manifestações da sociedade. O estudo de impacto ambiental é um documento volumoso, elaborado por profissionais de diversas áreas. No caso, foram envolvidos aqui mais de 30 profissionais na elaboração desse estudo, das mais diversas competências, como vocês podem ver, necessárias para contemplar cada um dos itens requisitados pelo termo de referência proposto pela CETESB. E como está organizado esse estudo de impacto ambiental? Basicamente, são 3 as caixinhas que organizam o estudo de impacto ambiental. Os capítulos iniciais, que trazem informações sobre a caracterização do empreendimento, ou seja, a gente colhe todas as informações que o empreendedor nos traz sobre método construtivo, alternativas tecnológicas. Fazemos estudos sobre a legislação pertinente, tanto ao empreendimento quanto à área a ser estudada. Definimos a área de influência, ou seja, por onde provavelmente os impactos vão se manifestar, para então fazer o diagnóstico ambiental, estudar o meio onde o empreendimento está inserido. E o diagnóstico ambiental compreende questões relacionadas ao meio físico, como recursos hídricos, geologia, geomorfologia, aspectos relacionados a ruídos, emissões de ruídos, etc. Meio biótico, que compreende o estudo de fauna, ou seja, dos animais, de flora, ou seja, da vegetação local. Meio socioeconômico, ou seja, a sociedade que vive naquela localidade. Além de estudos específicos, como análise de risco, que é um dos estudos mais volumosos desse estudo de impacto, e o estudo arqueológico. Feito esses 2 principais momentos do EIA-RIMA, os capítulos iniciais e o diagnóstico ambiental, a gente cruza essas informações para pensar como o empreendimento se reflete sobre o meio ambiente, ou seja, quais os impactos socioambientais previstos desse empreendimento sobre o meio ambiente. E esses podem ser tanto positivos quanto negativos.
No caso de impactos positivos, a gente propõe medidas potencializadoras para que esses impactos sejam potencializados. E no caso de impactos negativos, existem medidas mitigadoras ou compensatórias, no caso de impactos que não podem ser minimizados. Essas medidas estão contidas dentro de programas ambientais. Ao final, a gente decide pela viabilidade ambiental na opinião da equipe técnica. Rememorando um pouco a apresentação do Zanardo, a gente está falando aqui de um empreendimento de cerca de 15 quilômetros que conecta duas regiões metropolitanas, a da Baixada Santista, mais precisamente aqui no Polo Industrial de Cubatão, a região metropolitana de São Paulo, mais precisamente aqui no distrito de Riacho Grande, em São Bernardo do Campo. Então, o duto que percorre esses 15 quilômetros passa por uma região importante, que é o Parque Estadual da Serra do Mar, subindo esse patamar de cerca de 800 metros de desnível entre a planície litorânea e o Planalto Atlântico. Essa é a nossa área de influência, a nossa área de estudo. Mas antes de chegar na definição desse traçado, uma parte importante do estudo de impacto é o estudo de alternativas locacionais. E, para tanto, foram definidas, a princípio, 3 opções de traçado, onde foram estabelecidas premissas socioambientais para poder definir qual seria a opção que ofereceria as melhores condições ambientais para a implementação do duto. Então, a primeira opção é a que a gente está tratando aqui, que foi a que foi definida, que é a subida do gasoduto pela faixa da Henry Borden, da usina Henry Borden, ou seja, pela tubulação da usina, paralela à tubulação da usina, e depois paralela à Estrada Caminho do Mar, a SP-148, até a Estrada da Chiboca, ali próximo ao bairro Jurubatuba, no distrito de Riacho Grande, aqui em São Bernardo. A segunda opção, o duto sobe a serra sempre paralelo à faixa existente do Gazan, que é um gasoduto existente da Petrobras, e depois segue paralelo à rodovia Anchieta até o ponto de entrega ali em Riacho Grande. O ponto de início e fim é sempre o mesmo para as 3 alternativas. A terceira opção sobe também pela mesma opção da primeira, ou seja, paralela à tubulação da EMAI, da Henry Borden, só que, ao invés de caminhar junto à Estrada Caminho do Mar, ela segue paralela a uma faixa da CETEP, uma faixa de linha de transmissão, que hoje encontra-se coberta por vegetação de Mata Atlântica. E cruzaria também diversos trechos do reservatório do Rio das Pedras. Já estou adiantando aqui que a nossa decisão foi por adotar a opção número 1. E a gente vai entender por quê, olhando para as premissas que foram definidas. A opção número 1 é a que traz, primeiro, a menor supressão de vegetação possível. Lembrem-se que a gente está falando aqui de uma área sensível de Parque Estadual da Serra do Mar. A supressão de vegetação para a alternativa 1, ela chega a ser 8 vezes menor comparada às alternativas 2 e 3. É também a alternativa que tem menor intervenção com áreas habitadas. Essa é uma questão importante para os impactos relacionados ao meio socioeconômico. É também a alternativa com menor impacto sobre recursos hídricos, menor intervenção em área de preservação permanente, em APP,
e também a alternativa que tem risco individual e social dentro dos limites estabelecidos pela CETESB. Como eu comentei aqui, foi feito um estudo de análise de risco bastante robusto, inclusive na fase de pré-viabilidade, para determinar qual seria a melhor alternativa para iniciar os estudos ambientais. Para a gente entender melhor um pouco onde a gente está inserido, né, o diagnóstico ambiental traz uma série de informações sobre o meio ambiente local. A gente pode estabelecer aqui 3 patamares principais. O da Baixada Santista, onde está o município de Cubatão, que é uma das áreas de estudo. O do Planalto Atlântico, onde está o município de São Bernardo. E as vertentes da Serra do Mar, também importante área florestada. A gente tem que lembrar aqui que essa é uma região que é muito importante na formação do Estado de São Paulo, do ponto de vista da construção, tanto da nossa história, quanto da nossa formação coletiva enquanto paulistas. Se a gente lembrar o nome São Bernardo do Campo, ou Santo André da Borda do Campo, como São Paulo dos Campos de Piratininga, a gente vai perceber que as cidades que aqui se instalaram nas bordas das matas, em áreas descampadas, porque aqui estavam áreas de difícil ocupação pela presença de vegetação de porte arbóreo bastante robusta. Então, essa é uma área que traz essas características, uma das áreas onde hoje, pela presença da Serra do Mar e das suas vertentes, a gente tem hoje um dos maiores patrimônios biológicos do estado de São Paulo. Uma das premissas que o projeto assumiu, portanto, é resguardar esse patrimônio. Vamos entender um pouco melhor como é que foi desenhado o traçado a partir de um sobrevoo no próximo slide aqui. Então, como eu comentei, o traçado se inicia na área industrial de Cubatão, a partir desse ponto que é onde é feita a entrega do gás. Ele segue sempre em áreas já consolidadas ou áreas construídas, né? Paralelo aqui, essa aqui é a Avenida Bernardo Geisel Filho, e essa aqui é a refinaria Presidente Bernardes, da Transpetro Petrobras. O duto segue por essas áreas, assentado em vala, que é um dos métodos construtivos. A vala é aberta, o duto é assentado e a vala é recoberta no mesmo dia, para que se evite, assim, carreamento de sólido para cursos d'água. Ele entra aqui em área da EMAI, onde a gente tem previsto um canteiro de obras, para o auxílio das obras nesse trecho, de Serra e da Baixada Santista, e inicia a subida aqui. Aqui o método construtivo é aquele aéreo paralelo à tubulação da Henry Borden. Na crista da serra, ele sai desse trecho paralelo e entra aqui no leito da rodovia Caminho do Mar. Esse trecho da rodovia Caminho do Mar é tombado pelo Condefat, ou seja, tem que ser tomadas todas as medidas necessárias para a recomposição desse pavimento tombado, seguindo então pela mesma rodovia, aqui já não mais em trecho tombado, porém dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, que é uma unidade de conservação de proteção integral. Mas é importante reparar que o duto está sempre aqui localizado na lateral da rodovia, onde não se prevê supressão, a não ser de pequenas ou de árvores isoladas. Nesse caso, são 6 árvores isoladas
previstas para serem suprimidas. E as travessias aqui, essa é uma das melhorias do projeto previstas, serão por furo direcional. Então, o EIA, protocolado em dezembro, previa travessias aéreas, com algum impacto sobre os recursos hídricos. Aqui já não se prevê mais esse tipo de método construtivo, é uma melhoria do projeto, que foi incorporada depois do protocolo do EIA. Aqui o traçado do gasoduto se aproxima, então, ao bairro de Jurubatuba, no distrito de Riacho Grande, saindo da SP-148, fazendo uma curva para a Estrada da Chiboca. Esse aqui é o trecho onde tem população lindeira próxima ao duto. É a única área onde tem população próxima ao duto, mas é de baixíssima densidade populacional. O duto segue então, por esse traçado sinuoso, sempre no leito da Estrada da Chiboca, onde aqui sim está previsto uma área mais significativa de supressão de vegetação, por necessidade de alargamento da Estrada da Chiboca. Mesmo assim, a supressão aqui não totaliza 1 hectare, está em 0,74, até o ponto de entrega do gás, pela necessidade de abertura de uma área de medição e regulagem anexa ao Citygate existente da Comgás. Então, essas duas áreas somadas aqui totalizam um pouco mais de 1 hectare, que é equivalente a um campo de futebol. Se a gente levar em consideração que estamos falando de um empreendimento de 15 quilômetros dentro de uma área densamente vegetada, chega a ser uma façanha ter apenas 1 hectare de vegetação suprimida. Pensando nos principais impactos diagnosticados para esse estudo de impacto ambiental. Como eu comentei a princípio, são 4. O principal deles é justamente a perda de cobertura vegetal, que está na faixa de 1,2 hectare de vegetação natural em estágio médio de regeneração, além de intervenção em áreas já alteradas por conta de abertura de vala em canteiro de estradas e rodovias, lembrando que o duto está sempre em áreas consolidadas, né? Por isso a vegetação é muito pouco, a supressão de vegetação é pouco significativa, e outras espécies herbáceas. Para a gente olhar um pouco melhor qual é a área prevista a ser suprimida, estamos aqui na Estrada da Chiboca, aqui no distrito de Riacho Grande. Essa faixa aberta aqui é uma faixa de um duto da Petrobras, bastante mais larga em relação ao que vai ser necessário ser suprimido para a implantação do atual empreendimento. E essa também é outra área necessária para supressão aqui para a área de medição e regulagem. Totalizando, portanto, esse é o quadro de supressão, 1,1 hectare, um pouco mais de 1 hectare, equivalendo aí a um campo oficial de futebol, de floresta ombrófila densa, a nossa Mata Atlântica, na área do Planalto, próximos aí ao reservatório do Rio das Pedras. Para que a supressão seja contida dentro do que é necessário, algumas medidas devem ser implantadas, como delimitar com estacas, né, bem sinalizadas, as áreas a serem desmatadas, orientar cada um dos funcionários responsáveis pela supressão a não utilizar fogo, correntões, fumar nas áreas próximas, promover o aproveitamento social e ambientalmente adequado da biomassa, implantar os subprogramas de acompanhamento da supressão de vegetação e aproveitamento e destinação da biomassa. Ambos estão contidos no Programa de Controle de Supressão de Vegetação e também no Programa de Reposição Florestal, que é o que visa
repor toda a vegetação que vai ser suprimida de acordo com um cálculo específico, com base no tipo de bioma a ser suprimido e na área a ser suprimida. Lembrando que a reposição deve ser feita na mesma microbacia. Outro impacto associado à perda de cobertura vegetal é a perda de hábitat e afugentamento das comunidades faunísticas, ou seja, a perda de hábitat para os animais que vivem nessas áreas que vão ser suprimidas. Lembrando que a gente está dentro do Parque Estadual da Serra do Mar, lá ocorrem espécies de Mata Atlântica, e para minimizar esses impactos, deve ser implantado o programa de monitoramento e conservação da fauna terrestre e o subprograma de afugentamento e resgate dessa fauna durante o processo de supressão. Outro impacto que é relevante a esse empreendimento é a intervenção direta em unidade de conservação de proteção integral, no caso, o Parque Estadual da Serra do Mar. Esse é a única unidade de conservação interferida diretamente, mas a gente lembra também que o Parque Ecológico Caminho do Mar também vai ser interferido. Então, dentro do nosso programa de compensação ambiental, os dois foram contemplados para compensação. Essa é a principal medida de mitigação desse impacto, além do programa de reposição florestal. E a gente entende que, em função do grau dos impactos e da localização desses impactos, a destinação deve ser do total de 0,5% do valor de investimento do empreendimento. Mas quem define tanto o valor como quais unidades de conservação devem receber essa compensação é a Câmara Técnica de Compensação. Outro impacto relevante para esse empreendimento é a interferência direta sobre patrimônio histórico, no caso, a Estrada Caminho do Mar, além de patrimônio arqueológico, cultural e natural, em função da necessidade de abertura de vala na área tombada pelo Condefat. Para isso, foi realizado uma avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, onde ficou constatado que a área tem potencial arqueológico médio e que devem ser tomadas as medidas necessárias para recompor as condições originais do pavimento, além do acompanhamento da obra, para caso seja identificado qualquer resquício da presença humana em tempos pretéritos. Então, esse aqui é o local onde vai ser implantado o gasoduto, necessidade de abertura de pavimento tombado aqui. Esse é o pouso de Paranapiacaba, lembrando que não sofrerá intervenção direta, entretanto, é necessário fazer monitoramento para garantir que monumentos como o pouso de Paranapiacaba sejam, de fato, preservados em sua integridade. Lembrando que a gente está falando que a avaliação de impacto ao patrimônio arqueológico, a princípio, não identificou vestígios arqueológicos por estarem em terrenos já bastante alterados, em áreas de difícil ocupação humana, mas recomendou o acompanhamento arqueológico dessas áreas. Falamos, então, dos 4 principais impactos pertinentes ao EIA, mas existem outros impactos previstos. Para o meio físico, por exemplo, foram previstos impactos relacionados à poluição dos canteiros de obra, áreas de apoio e caminhos de serviço. Aqui indica-se que a ocorrência é possível
Ou seja, é um impacto que não deve ocorrer se adotadas todas as medidas necessárias para evitar a poluição desses canteiros e das áreas de apoio. Da mesma forma, a interferência em eventuais áreas contaminadas, no caso de Cubatão, onde existem prováveis áreas de contaminação, devem ser tomadas as medidas necessárias para que não sejam intervidas diretamente as áreas contaminadas. Ou o desencadeamento e intensificação de processos de dinâmica superficial, ou seja, na abertura das valas, buscar fechá-las no mesmo dia para não deixar o solo exposto, para que ele seja carreado para recursos hídricos. Também existem impactos de ocorrência certa, como uma alteração da qualidade ambiental decorrente do aumento dos níveis de ruído, pelo trânsito de caminhões, funcionários de obra, durante a fase de implantação. Por meio biótico, também foram previstos impactos para a fase de implantação, uma perturbação da fauna terrestre, também pelo trânsito de equipamentos, caminhões, funcionários, além da perda e alteração de hábitat da ictiofauna, ou seja, da vida aquática. Porém, esse impacto é um daqueles que foi previsto no protocolo do EIA em dezembro e que hoje a gente sabe que não deve ocorrer em função dessa melhoria do projeto, que foi o método construtivo assumido pela Comgás de furo direcional sob os braços do Rio das Pedras. Para o meio socioeconômico, na fase de planejamento, a gente tem um impacto típico de geração de expectativas sobre a população. É importante esclarecer que estão previstas aí a contratação de cerca de 150 trabalhadores no pico das obras, e calcula-se que 50% desse contingente seja de mão de obra local. Boa parte desse contingente é especializado, ou seja, tem que ser importado de outras regiões, porque é uma obra de caráter específico. Mas uma outra parte representativa pode ser incorporada das regiões próximas, o que minimiza também impactos relacionados sobre a infraestrutura de serviços essenciais, que é também um impacto previsto sobre o meio socioeconômico. E nessa fase também é previsto o impacto da dinamização da economia local pela contratação dessa mão de obra, pela geração de impostos ao município, que ficam retidos no município, e pela contratação de serviços localmente pelo empreendedor. Na fase de operação, o impacto previsto é a restrição de uso da faixa do uso do solo por instituição de uma faixa de servidão. Aqui é importante ressaltar que esse é um empreendimento onde os principais impactos são percebidos, sobretudo na fase de implantação. É um empreendimento subterrâneo, ou seja, uma vez implantado, não se nota mais na fase de operação a existência desse empreendimento. Então, são poucos os impactos que se manifestam na fase de operação. E a restrição de uso do solo, nesse caso, ela acontece somente em um pequeno trecho da estrada da Chiboca por necessidade de alargamento, que é justamente o trecho onde ela vai ser suprimida, onde vai ter supressão de vegetação, porque os demais trechos, a faixa de servidão a ser instituída já está sob leito do DER, ou seja, da SP 148, que já tem uso definido. Já concluindo. Então, para mitigar todos esses impactos ambientais, foram previstos aí ao todo 22 planos, programas e ações socioambientais,
E, como se nota, 21 deles estão concentrados na fase de implantação, justamente por essa característica dos impactos estarem concentrados na fase de implantação. Concluindo, então, não foram identificadas desconformidades ambientais para esse empreendimento, e a gente entende também que as medidas e programas ambientais previstos mitigam ou compensam todos os impactos ambientais identificados. E, na opinião da equipe técnica que elaborou o estudo de impacto ambiental, esse empreendimento é ambientalmente viável, mas eu me coloco à disposição aqui para eventuais questionamentos, respondê-los da maneira mais precisa possível, dentro do tempo determinado. Muito obrigado. Alô? Tá ligado. Muito obrigado, senhor Guilherme Henrique Braga Klausner, geógrafo, coordenador de estudos ambientais da Mineral Engenharia e Meio Ambiente. O tempo, na realidade, para as inscrições, ele já se encerrou. Nós temos apenas uma pessoa inscrita para o uso da fala. Gostaria aqui até de conclamar aqueles que têm interesse em falar. A gente já inscreve agora. Ninguém mais tem interesse em se inscrever, então eu passo já o uso da palavra imediatamente, já para o bloco da manifestação de representantes dos órgãos públicos. Gostaria de convidar aqui o senhor Ricardo Cantarani, da Coordenadoria de Petróleo, Gás e Mineração, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo, para o uso da palavra. Bem-vindo, Cantarani, 5 minutos. Perfeitamente. Muito obrigado. Aqui. Boa noite a todas e a todos. A indústria de energia e de gás é uma indústria de rede. Então, evidentemente, para você disponibilizar um determinado insumo para o mercado consumidor, você vai ter que fazer investimentos na construção desses ativos que vão interligar uma ponta à outra. Basicamente, esse gasoduto aqui, o Subida da Serra, que é um projeto estruturante da Comgás, a distribuidora que atende a região metropolitana de São Paulo, da Baixada Santista e do litoral norte, Vale do Paranapanema, basicamente ele tem essa função. Pela Constituição, compete aos estados a distribuição de gás canalizado, explorar isso diretamente ou mediante concessão. Esse processo foi feito em 99, no qual foram abertas 3 áreas, definidas 3 áreas de concessão aqui, e a Comgás é uma delas. De fato, São Paulo é o maior estado consumidor do país. A gente é privilegiado por uma geografia muito abundante, solo favorável, mas mais recentemente, desde 2006, 2007, com a descoberta do pré-sal, cuja maior parte das atividades ocorrem na Bacia de Santos, aqui confrontante ao nosso litoral. Como o Zanardo trouxe aqui, e o responsável da Mineral, grande parte do gás que é produzido na Bacia de Santos é gás associado. Então, para mim produzir petróleo, eu tenho que produzir o gás. E quais alternativas que a gente tem para monetizar esse gás, para trazer ele, de fato, para o mercado e gerar riqueza e renda? Que basicamente, esses são os princípios da política energética do Estado. É dinamizar o mercado consumidor, é promover uma política que você amplie a participação do gás na matriz energética, diversificar as fontes de oferta e de suprimento. Basicamente, esse é um dos projetos que se articulam, se comunicam com a nossa política, à medida em que amplia a oferta, e isso vai para os diversos segmentos. Vai para a residência, vai para o comércio, vai para a indústria, dando competitividade para os diversos segmentos, matéria-prima, cerâmica, indústria de vidro, entre outros. Vai para a termoelétrica também. Termoelétrica que gera energia elétrica ou para cogeração e que trazem segurança energética para o sistema. Reduzindo não só a nossa dependência energética, porque São Paulo, de fato, importa a maior parte da energia que consome, como também aumentando a geração aqui no centro de carga e reduzindo a nossa importação. Os senhores devem ter visto ontem, São Paulo e o Brasil, na verdade, bateu o recorde de produção de petróleo e gás, né? A gente, no pré-sal, hoje já está produzindo mais de 60% da produção de petróleo e gás do país,
E esse é um dos projetos que oferecem para o Estado uma oportunidade ímpar. Por quê? Porque à medida que a gente produz gás e petróleo aqui na Bacia de Santos, a gente tem que desenvolver alternativas e infraestruturas para monetizar esse recurso e colocar ele na nossa economia, gerando riqueza, renda, oportunidade de investimento e emprego aqui para a nossa população. Basicamente, esse é um dos projetos. O Estado tem desenvolvido diversas alternativas. De fato, o Conselho Estadual de Política Energética aprovou um plano bastante agressivo no sentido de ampliar e colocar as distribuidoras, que são basicamente concessionários de distribuição, metas de ampliação do número de consumidores atendidos, número de clientes e o volume distribuído. O Estado hoje consome 15 milhões e meio de metros cúbicos por dia. Esse gasoduto aqui ele vai permitir trazer um novo Estado de São Paulo. E isso se coaduna com os diversos projetos que a gente tem. 4 minutos, eu estou encerrando. Com os projetos que a gente tem de expansão aqui. Então, de fato, o que mais eu posso dizer? Bom, basicamente, colocar uma vertente importante aqui também, que assim, à medida que a gente traz essa ampliação da oferta e diversificação de suprimento para o Estado, não só a gente promove essa oportunidade de diversificação da matriz e ampliação do uso do gás, mas também a gente promove melhorias ambientais. À medida que grande parte dos geradores a diesel que estão instalados hoje aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, eles podem ser substituídos por gás. O gás, evidentemente, dentre os fósseis, é o menos poluente, ele é o combustível da transição para uma economia de baixo carbono, à medida que ele vai promover segurança para uma transição para as renováveis, já que os renováveis, seja biomassa, seja eólica, seja solar, eles têm a intermitência natural. É isso, basicamente. Eu vou procurar respeitar meu tempo aqui e agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Gostaria de agradecer aqui ao Ricardo Cantarani, o único inscrito aqui para uso da palavra da audiência pública. Obrigado pelas palavras. Passamos, então, ao encerramento desse bloco e passamos aos comentários, caso desejem. Só tivemos uma manifestação, mas o Zanardo e o Guilherme Braga, caso queiram fazer mais algum comentário, a tribuna está à disposição. Um minutinho apenas, mais para agradecer a presença de todos e vocês por terem organizado esse evento. E deixar claro aqui, eu deixei de falar isso na minha apresentação, de que essa obra ela tem um caráter linear, é uma obra que anda, tá? Então, ela não, embora a gente preveja aí gastar 1 ano e meio para fazer a conclusão, a obra ela vai caminhar. Então, ela vai ficar num local por um período apenas o estritamente necessário para fazer o assentamento do duto. E, tirando aqui esse trecho que a gente vê na faixa da EMAI e no canteiro de obra, é uma obra que vai estar caminhando e, apesar dela causar um transtorno, esse transtorno para a população vai ser muito temporário e limitado à consecução da obra naquele ponto. É claro que quem estiver um pouquinho perto do canteiro de obra vai sentir um pouco mais, porque o canteiro, sim, permanece ao longo de todo o tempo. 90%, 95% da obra vai ser enterrada, tá? Isso vai permitir que, após a sua consecução, a população não perceba a existência desse empreendimento que foi feito, uma vez que haverá recomposição de toda a vegetação em cima do entorno. Então, é bom deixar isso claro também para todos os presentes aqui. E, de resto, gostaria só de agradecer a presença de todos aqui nessa audiência pública. Obrigado. Muito obrigado, Zanardo. Geógrafo Guilherme, sem manifestações, então eu passo a palavra agora a Mayla Fukushima, da CETESB, para suas considerações. Bem, agora encerrada a audiência pública, né? Então, a equipe colhe as contribuições, mesmo as contribuições que não foram hoje colhidas, quem quiser protocolar qualquer contribuição, isso vai ser juntado ao processo de licenciamento e considerado na análise. E lembrando que o processo é público, né? Então, podem ser dadas vistas ao processo a qualquer momento,
mediante agendamento com a equipe da CETESB, né, no endereço itap_cetesb@sp.gov.br, para o agendamento de vistas. Obrigada. Muito obrigado, Mayla. Então, agora nós estamos encerrando as atividades. Gostaria apenas de reiterar, tem os canais, vejo que a Comgás mantém um contato aberto à população também para manifestações. As manifestações por escrito podem ser encaminhadas para o endereço citado pela Mayla e também para o e-mail do Consema, consema@sp.gov.br. Certamente vão ser encaminhados para o órgão que faz o licenciamento ambiental. Desta feita, todos os ritos da audiência pública foram devidamente cumpridos nos termos regimentais. Agradeço a todos pela presença e, em nome dos conselheiros, do presidente do Consema, Dr. Marcos Penido, e meu próprio, agradeço e declaro encerrados os trabalhos. Boa noite.